Olá, alunos! O tema da nossa aula hoje é George W.F. Hegel. Né? Coloquei aqui uma imagem, né, que tem lá no livro de vocês, e uma frase dele: a história do mundo é um tribunal. Bom, nós vamos trabalhar Hegel. Eu vou dar um contexto, né, histórico sobre Hegel, né, do que ele viveu, onde que ele viveu, qual era o contexto, e vou dar a primeira ideia de Hegel, né? a fenomenologia do espírito. É isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Por quê? O resto do conteúdo sobre Hegel nós vamos continuar trabalhando, porque Hegel ele escreve muitas ideias, muitas coisas, né? Como eu pedi para vocês fazerem um mapa mental sobre Hegel, vocês perceberam, eu pedi para vocês lerem o livro, né? Então vocês perceberam que tem muita coisa sobre Hegel. Então nós vamos devagar aí, vamos ponto a ponto, porque é importante dentro da filosofia contemporânea o Hegel, né? Tanto que Hegel dá base para quem? Para Karl Marx, né? Karl Marx vai beber na fonte de Hegel, né? E importante, por que a gente está trabalhando Hegel? Porque a gente viu Kant, e Hegel é um discípulo de Kant, tá? E Hegel, além de ser um discípulo de Kant, ele também inaugura e faz uma nova escola filosófica. Então, olha para você ver a importância desse filósofo para a filosofia contemporânea. Então, por isso que a gente vai aí ponto a ponto. Bom? Então, vamos lá. Nasceu em 1770 e morreu em 1831 na Alemanha. O que nós estamos vendo aqui? Qual é esse contexto que Hegel nasceu? Um contexto de formação de sociedade o quê? Contemporânea, né? Então, você tem aí, ele passou por Revolução Francesa, ele passou por Revolução Industrial, ele passou por esse crescimento das ideias iluministas. Então, Hegel, ele vai beber dessa fonte, desse contexto, tá? Tanto que seus primeiros escritos, né, é o quê? É sobre a Revolução Francesa. Né? Ele é apaixonado pela Revolução Francesa. Então, Hegel, ele vive nesse contexto dessa Europa que está o quê? Que está mudando. Essa Europa que está mudando desde lá do século XV, né? Vem toda essa idade moderna construindo essa mudança, construindo esse mundo liberal, esse mundo burguês, para mudar aí mesmo na Revolução Francesa e aí construir a sociedade contemporânea. Então, Hegel, ele está dentro desse contexto todo. Tá? E por isso que as suas ideias estão bem aí dentro disso, tá? A gente vai ver aí pra frente. Bom, a escola, a tradição. Qual que é a tradição que ele vai seguir? O idealismo alemão, o hegelianismo, ou seja, ele é o fundador dessa escola filosófica, e o historicismo, tá? A história. A base de Hegel é a história, tanto que ele vai escrever o que seria o fim da história. Né? O fim da história não é o fim assim, por exemplo, acabou, não. Qual é o fim da história? Para que serve a história então? Né? Serve para mostrar para a humanidade as coisas que ela fez e que ela não deveria fazer mais, para Hegel, tá bom? Quais são os seus principais interesses? Epistemologia, lógica, filosofia, política, religião, consciência e metafísica. Né? Tanto que Hegel ele vai resgatar um filósofo lá da antiguidade. A gente vai ver aí pra frente, Heráclito, tá? Ele vai resgatar Heráclito. Então, o que é interessante para Hegel? A epistemologia, então, o nome das coisas, isso é epistemologia. A lógica, que a gente já trabalhou, né, segundo ano, muito. Filosofia, política, a religião. Por que religião é importante para Hegel? Porque ele é ensinado dentro de uma doutrina, tá? Consciência e a metafísica de Platão, que a gente já viu também. Quais são suas ideias notáveis? A dialética, que foi a base do direito hoje, é de Hegel, através da sua dialética. O idealismo absoluto, a ideia do como chegar nesse conceito absoluto. Isso é uma ideia notável de Hegel que a gente vai ver também. Não nessa aula, tá? Nessa aula a gente vai ficar na dialética. Esse idealismo absoluto a gente vai ver nas próximas aulas.
Recebeu sua formação no Tumber-Stift, seminário da Igreja Protestante. Então, por isso que ele se interessava pela religião, o que influenciou na primeira fase da sua carreira. Ele escreveu muito sobre religião, por causa dessa sua formação, né, dentro da doutrina protestante. Foi um dos criadores do idealismo alemão e, naturalmente, da gênese do que é chamado hegelianismo, precursor da filosofia continental e do marxismo. Então, a base da filosofia contemporânea está em Hegel, né? Porque a base da filosofia contemporânea, e ficou muito tempo assim, era o marxismo, né? Materialismo histórico. A história, então, trabalhou e bebeu dessa fonte muito tempo, né? Hoje a gente, né, tenta sair um pouco desse marxismo, a história busca novos caminhos, mas ainda tem muito de marxismo, tá? Herda de Kant a distinção entre o entendimento, a razão e a ideia de uma lógica transcendental. Então essas distinções, essas diferenças, essa separação que ele faz entre o entendimento, o que é o entendimento, o que é a razão, o que é uma lógica transcendental, ele herda de Kant, porque Kant, ele é discípulo de Kant. O que é o entendimento? O entendimento é você olhar as coisas, né? Seria, lá em Platão, o mundo sensível, né? Ou seja, o que você aprende com os órgãos, você toca. A razão é o que você tem o quê? Dentro do processo racional, depois do entendimento, né? O mundo racional, é o questionamento. Então, tá, eu entrei em contato com um livro da capa verde, por exemplo, aí eu vi que ele é capa verde. Mas tá, por que ele é da capa verde? O que tem dentro do livro? Qual é o nome do livro? Quem escreveu o livro? Qual é o tema do livro? Esse é um mundo racional, né? Então você vai atrás dessa construção para alcançar o quê? Uma lógica transcendental, que vai além do processo racional. E isso, né, ele vai herdar de Kant, ele pensa dessa forma também. As principais obras: Fenomenologia do Espírito, 1807, Ciência da Lógica, 1812 a 1816, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1817 a 1830, Elementos da Filosofia do Direito, 1817 a 1830. Quem for fazer direito, por favor, né, tem que comer Hegel, tem que almoçar, jantar, tomar café da manhã com ele, porque é a base do direito, hoje é Hegel. Então tem que estudar muito ele, tá? E aí o que acontece? São principais obras. Hegel escreveu demais, muito. Tem muitas obras de Hegel que foi publicado depois da sua morte, que ele nem viu sendo publicado. Então Hegel tem muitos escritos. Então aqui nós estamos colocando as principais obras, tá? Qual é a teoria de Hegel? Qual é, assim, o clássico, né, básico de Hegel? Vamos lá. Filósofo da totalidade, do saber absoluto, do fim da história, da dedução de toda a realidade a partir do conceito, da identidade que não concebe espaço para o contingente, para a diferença. Filósofo do Estado prussiano, que hipostasiou o Estado. Todas essas são algumas das recepções da filosofia de Hegel na contemporaneidade. É difícil dizer até que ponto essas qualificações são justas para com a filosofia hegeliana. O que acontece? Como eu disse para vocês, Hegel escreveu demais. E Hegel tinha com esse tal de, que a gente vai ver aí para frente, que eu não estou querendo adiantar esse assunto, mas só para vocês entenderem. Hegel, por exemplo, ele escrevia uma coisa, ele próprio questionava aquilo que ele escrevia. E ele próprio, como se diz, desacreditava daquilo que ele escrevia. Ele procurava argumentos para desacreditar naquilo que ele escrevia. Então, a base da filosofia de Hegel é muito assim, você tem ali o conceito da cadeira. Mas aquilo é cadeira mesmo? Verdade que aquilo é cadeira? Então vamos atrás, aquilo não é cadeira. Mesmo que foi ele que deu o nome daquilo de cadeira. Ele vai atrás de argumentos, questionando aquilo, e aí ele vai chegar numa síntese, ou seja, numa conclusão que aquilo não é cadeira. Então, essa base dessa filosofia de Hegel dá base para
muitos questionamentos do pensamento de Hegel. Os filósofos da contemporaneidade questionam muito sobre as ideias de Hegel. Mas o que a gente pode dizer claramente que é características do hegelianismo, ou seja, características de Hegel. Filósofo da totalidade, buscar essa ideia total. Primeiro, por quê? Porque ele está dentro do Império Prussiano, que tem essa ideia de criar um império total, de reunir todos os povos eslavos, né? Todo esse eslavismo. O saber absoluto, então ir atrás de um conhecimento total e absoluto, que a gente vai ver na próxima aula. O fim da história, a dedução de toda a realidade a partir de um conceito. Então você pega um conceito para entender a realidade. Então você não parte da realidade para entender o conceito. Não, você vai pegar o conceito e do conceito você vai entender a realidade. Direito puro, né? Não é verdade? O direito ele parte do quê? Parte da realidade? Não. O direito ele vai pegar o conceito, você tem uma realidade, você está julgando alguém, por exemplo, robô. Aí você tem a lei, que é o conceito. Aí o que vai se fazer? Através do conceito vai analisar a realidade, tá? Aí você tem aqui da identidade que não concebe espaço para o contingente, né? Então, para a diferença. Hegel ele não entende a diferença. Por quê? Porque ele quer chegar no absoluto. E para ele o absoluto não tem diferença. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá? Filósofo do Estado prussiano que espotasiou o Estado. Todas essas são algumas das recepções. Então, o que é espotasiou o Estado? Ou seja, ele colocou que o fim máximo do saber seria o quê? Esse estado absoluto. Né? É essa a ideia para Hegel. Bom, a verdade está na totalidade do movimento que suspende concepções anteriores e gera os novos conceitos. Esse é o caminho que Hegel vai alcançar. Então, como que se alcança a verdade dentro de Hegel? Qual é a totalidade desse movimento? Você tem uma concepção anterior, aí o que você faz? Você tem questionamentos, uma antítese, e dessa antítese você vai gerar novos conceitos, né? Essa é a noção de dialética dentro de Hegel. É a base do seu pensamento, é o hegelianismo. O que é o hegelianismo? É essa dialética, tese, antítese e síntese. O que é a tese? Apresentada é um argumento. A antítese é a negação do argumento anterior. A síntese, por fim, suspende a antítese, gerando nova tese. Então, é a ideia, por exemplo. Vamos dar uma ideia aí. Meu nome é Kelly. Isso seria um argumento. Aí o que é a antítese? É a negação desse argumento. Não, mas o nome dela não é Kelly. Você tem certeza que o nome dela é Kelly? Mas vamos atrás. Isso, aquilo. Até chegar numa síntese que vai suspender a antítese, gerando nova tese. Ou seja, vai suspender a negação, ou seja, a negação de que meu argumento, meu nome é Kelly, mas tem que gerar uma nova tese. Então, qual que seria, por exemplo, a nova tese? O nome dela é Kelly Rodrigues Ferreira Dias. Então, o nome dela não é só Kelly. Então, eu gerei um novo argumento. Isso, deixa eu mostrar. O que acontece? Dentro deixa eu passar para frente para mostrar para vocês. Essa é a dialética de Hegel. E isso aqui é o hegelianismo puro. Você tem a tese, que seria o ser, a antítese, o não ser, e o vir a ser, a síntese, tá? Então, o conceito, o argumento, a negação desse conceito, e aí a síntese, né? Ou seja, você vai atrás de argumentos, ou seja, de conhecimentos, para vir a ser, para alcançar uma síntese. Esse é o caminho, né, para alcançar a verdade dentro de Hegel. Bom, vamos para a primeira obra de Hegel. Na obra Fenomenologia do Espírito, duas propostas se entrelaçam. Primeira proposta, o percurso que o indivíduo deve realizar para sair do seu estágio mais incluso até o saber absoluto, trabalho de formação humana. E o B, menções ao indivíduo universal e a manifestação cultural, preocupação com a formação cultural da sociedade como um todo.
Então, dentro dessa obra da Fenomenologia do Espírito, o que o Hegel está fazendo? O Hegel está escrevendo como que o ser humano vai alcançar esse negócio de tese, antitese e síntese. Primeira coisa, ele tem que sair do seu estágio incluto. Ele tem que ir atrás do saber absoluto. E como que ele vai fazer isso? Trabalhando a formação humana, educação. Não tem outro caminho para ir. Então ele tem que estudar. Né? E o que entrelaça? Qual que é a outra proposta que se entrelaça? Além do estudo, além dessa educação, ele tem que buscar uma formação cultural. E essa formação cultural tem que ser para todos. É assim que você vai alcançar essa tal dessa dialética de Hegel. Né? E alcançando isso, você vai atrás do quê? Do saber absoluto. Para Hegel, e aí outro conceito que Hegel trabalha muito também, para Hegel, o conceito de ser, denotando tudo que existe, contém a antítese do não ser, denotando aquilo que não existe. Embora contrários, eles são dois aspectos de um mesmo conceito, melhor aprimorado. O que é isso? O ser. O que é o ser, então, para Hegel, dentro dessa ideia da dialética da tese? É tudo que existe. O que é a antítese? É o não ser, aquilo que não existe ainda, tá? Por quê? Porque eles se entrelaçam, né? Existe o ser, o que existe, por exemplo, existe a cadeira, mas da cadeira pode surgir outra, você negando a cadeira pode surgir outra coisa? Pode sim, né? Então eles se entrelaçam, tá? Voltando, o conceito síntese que soluciona essa problemática, né, em existir ou não existir, quase shakespeariana de Hegel, né? Ou seja, bebendo lá das ideias iluministas, como eu disse para vocês, entre o ser e o não ser, eis a questão, é o conceito de vir a ser. Pois, quando afirmamos que algo vem a ser, dizemos que ela se move de uma condição de não ser para uma condição de ser. Então, voltando aí na ideia aí, né? Hegel é bem mesmo esse Shakespeare, né? Por isso que eu estou batendo nessa tecla para que vocês consigam entender. E eu não vou passar para frente, por quê? Porque a gente tem que entender isso, a dialética de Hegel, para a gente entender o resto das ideias dele. Então vamos lá, recapitulando. Dialética de Hegel, né? A base do direito. O que é? E ele vai escrever isso no seu primeiro livro, Fenomenologia do Espírito. Vamos lá. O que é a tese? É o ser, é o que existe, é o conceito de tudo que existe. Antitese, o não ser, aquilo que não existe. Né? O que é a tese? O ser, aquilo que existe, o argumento. Antitese, não ser aquilo que não existe, a negação do argumento. Né? E o que para resolver essa questão, ser ou não ser, eis a questão, né? E Shakespeare, o que ele cria? A síntese, aquilo que pode vir a ser. Né? Ou seja, eu neguei, existe a cadeira? Existe. Eu neguei, né? Eu neguei a cadeira. Então, vamos criar outra coisa, o sofá, que vai vir a ser, que serve para a mesma coisa, para sentar. É a síntese. Entenderam? Isso é a dialética dentro de Hegel, tá? E isso é o que vocês têm que entender. Pode copiar isso no caderno? Pode copiar isso no caderno. É bom para copiar. Copia meus exemplos também, interessante, para que vocês consigam fazer essa ligação, ok? Nós vamos parar por aqui em Hegel, tá? Aí depois na próxima aula a gente vai entender um pouco sobre o saber absoluto, sobre o fim da história, a base do marxismo, todas essas questões em Hegel. O que eu quero que vocês façam essa semana para mim, tá? Uma coisa básica, no livro, página 49, só isso, tá? Nesse livro, na página 49, você tem uma imagem lá e você vai explicar essa dialética de Hegel relacionada com a imagem, tá bom? Me mande foto da tarefa feita no WhatsApp, tá? Fez a tarefa,